Olá, meu nome é Gilberto Martins e essa é uma videoaula sobre energia, calor e trabalho no contexto da disciplina de termodinâmica aplicada. Nós vamos começar com o conceito de energia, que é uma propriedade termodinâmica. É, Já comentamos que tem um significado que a gente tem uma concepção do que seja energia, mas é difícil de definir. Na realidade, é uma propriedade termodinâmica, né, das substâncias, da matéria, e que pode se apresentar em dois níveis, né? O nível macroscópico, em que a gente está mais habituado, que é o que a gente vai tratar, e no nível microscópico, que é associado às partículas da matéria, né? Átomos, moléculas, partículas subatômicas e assim por diante, que é mais no domínio da termodinâmica, não da clássica, mas da termodinâmica estatística, né? Da física. Então, não vamos entrar nisso, vamos só ter uma noção do que isso impacta no nosso estudo. Tá? Então, as energias macroscópicas, né, estão relacionadas a influências de campos gravitacionais, campos magnéticos, campos elétricos, tensão superficial, né, uma série de outros campos, né, que a matéria está sujeita. Como nós vamos estar trabalhando nessa disciplina com substância pura simples, que nós não vamos levar em conta efeitos magnéticos, elétricos ou tensão superficial, vai sobrar basicamente a gravidade, né? E, portanto, nós vamos analisar as energias mecânicas, macroscópicas mecânicas, que já eram, cuja conservação dessa energia já era conhecida desde o século XVII, né? Da mecânica clássica de Newton, e são basicamente duas energias que a gente vai estar trabalhando, né? Formas de energia que vão ser intercambiadas. Né? Energia cinética, que é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mv quadrado sobre 2, e a gente só fazendo aqui a análise dimensional, a massa é quilograma, né? Velocidade é metro por segundo, como está ao quadrado, quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, cuja unidade no SI vai ser joule. Tá? Então, e a energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o desnível em relação a um referencial qualquer, né, uma altura. Então, que também vai ter as mesmas unidades, né, então vão ser em joules. Tá? Bom, no nível microscópico, não vai muito interessar, mas a gente a gente sabe, né, da termodinâmica estatística, que são formas de acumular ou de liberar energia associada às partículas, né, sejam átomos, moléculas ou partículas subatômicas. Né? Então, por exemplo, translação molecular, que é o movimento dos gases, né, monatômicos, por exemplo. Então, quanto maior a energia, maior a velocidade média das moléculas de um gás. A rotação molecular, né, se a molécula não é monoatômica, ela tem mais que um átomo, ela pode ter também acumular energia na forma de energia rotacional. Né? O spin do elétron, o spin do núcleo, quer dizer, a rotação em torno de si mesmo, né? Translação de elétron, vibração molecular, né? Quer dizer, que é basicamente como os sólidos conseguem acumular energia. Então, são algumas das formas de energia do nível microscópico. Né? É, Além disso, né, quer dizer, as energias, né, no nível microscópico, elas podem ser acumuladas ou liberadas, e a gente vai trabalhar mais, né, com essas energias aqui, que estão associadas à energia térmica sensível, associada, que a gente vai associar a mudanças de temperatura dos corpos, e a energia térmica latente, que vai estar associada à fusão, solidificação, vaporização ou liquefação, mudanças de fase, né, de uma substância pura, né, que a gente vai trabalhar aqui. Existem também energias, né, associadas à energia química. Então, quando eu tenho uma reação química, se ela libera uma quantidade de energia, tem uma reação exotérmica, eu posso analisar isso. Então, em termo 2, por exemplo, vocês vão estudar a combustão, né? Que eu pego um carboidrato, um hidrocarboneto, um CXHY e combinando com oxigênio, eu gero CO2 e H2O, né? Liberando uma grande quantidade de energia. Então, são formas de energia acumulada de forma microscópica, né, na forma das moléculas. Então, quando você destrói uma molécula, né, ele
ele libera uma quantidade de energia, ou para sintetizar uma molécula específica, você também precisa gastar energia. E tem as energias nucleares que estão no nível atômico, né? Então aí você destrói um átomo, né, e transforma em outros elementos químicos e aí liberando grandes quantidades de energia também. Não é um campo que nós vamos estudar esses dois. Nós vamos estar trabalhando com mudanças da energia na forma térmica, né, que vão estar associadas à energia interna. Então, essas mudanças, né, mudança de fase, vão estar associadas às formas de manifestação de energia a nível microscópico, mas não nos vai interessar qual a velocidade média da molécula de um gás, enfim. Mas nós vamos usar valores tabelados e vamos chamar essas energias internas na forma térmica, né, sensível e latente, como energia interna. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o conceito de energia, né, de uma forma geral, a energia, tanto as na, microscópicas como a macroscópica, e a gente vai chamar de E. Né? E, então, a energia total de uma quantidade de massa, né, que a gente vai chamar de E, é energia cinética, mais energia potencial, mais energia interna dessa matéria. Tá? Essa daqui vai estar associada à velocidade dela, então, se ela estiver parada em relação ao nosso referencial, não vai ter. Energia potencial também, se ela mantiver parada na mesma altitude, não vai alterar. E a energia interna que vai estar associada basicamente à temperatura. Tá? Mas que na realidade a gente precisa ter duas propriedades termodinâmicas independentes e intensivas para poder ir numa tabela e achar esse valor da energia interna. Né? Só explicitando em termos das propriedades, né? Então energia é massa vezes V quadrado sobre 2, mais mgz, mais m vezes U. Né? Aqui, então, a energia, se eu quiser trabalhar com energia específica, porque ela é proporcional à massa, né? Quanto maior a massa, maior a energia aqui. E se eu quiser trabalhar, eu divido tudo pela massa, então eu tenho energia total específica, o E minúsculo, conforme a nossa convenção aqui, todas as propriedades específicas vão ser minúsculas. Né? Então a energia interna específica aqui é metro quadrado sobre 2, metro quadrado por segundo ao quadrado, desculpe, que é joule por quilograma. Tá certo? Aqui era quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. A hora que eu divido por quilograma, fica metro quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, metro quadrado por segundo ao quadrado, é joule por quilograma. Aqui também, é dado em joule por quilograma. A energia interna, cuidado, porque normalmente as tabelas elas apresentam a energia interna em quilojoule por quilograma. Então, a hora que você for fazer essa soma, sempre que tiver que considerar variações de energia cinética e potencial, cuidado porque a energia interna está sempre em kJ por quilograma. E essas daqui, se eu trabalhar em SI, vão estar em joule por quilograma. Então, eu vou ter que dividir o valor dessa variação por 1000 para poder somar com essa aqui. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios depois, mais para frente, com esse aspecto. Bom, vamos falar agora sobre trabalho. Trabalho, né, da definição mecânica seria o quê? A integral, né, do produto interno, né, produto interno entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ou seja, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? A termodinâmica, os livros de termodinâmica vão definir o trabalho como sendo o seu sistema recebe ou realiza trabalho se a gente puder comparar o único efeito dele como se fosse o levantamento de um peso, né, numa determinada gravidade. Então, o deslocamento de um cilindro êmbolo, eu posso pensar que eu estou levantando um peso, o trabalho de eixo, eu posso pensar que eu tenho uma polia e ali eu levanto um peso, né, com isso, enfim. É uma forma de abstrair isso. Tá? Mas na realidade, para a gente, né, o trabalho ele vai ter uma convenção de sinais, que é uma convenção usada pelas máquinas térmicas, né, que na máquina térmica de potência eu coloco calor e retiro o trabalho. Então, o trabalho é positivo quando ele sai do meu sistema, né, da minha máquina. Quando eu produzo trabalho, ele é positivo. Quando eu recebo, meu sistema recebe trabalho, o sinal vai ser negativo. Tá? Então, aqui trabalho negativo quando ele é realizado sobre o sistema, quando o sistema recebe trabalho. Né?
Bom, potência. Bom, trabalho não é uma propriedade termodinâmica, diferentemente da energia. Energia é uma propriedade termodinâmica porque eu posso tabelar, né? Eu posso, sabendo eh, duas propriedades termodinâmicas, eu consigo ir numa tabela e encontrar todos os valores das demais propriedades, independentemente de como aquela substância chegou naquele estado. Né? Duas propriedades termodinâmicas definem um estado, e, portanto, é, sabendo o estado, eu consigo determinar todas as demais propriedades. Essa é a característica das propriedades, que é, a gente já comentou, que não tem história. Não interessa como se chegou lá, mas estando lá, a propriedade tem aquele valor. Por isso que você pode tabelar. Trabalho não. Trabalho depende de como você, qual foi o processo. Então, ele não é tabelável, eu não tenho uma tabela de trabalho, né? Não é uma propriedade, do ponto de vista matemático, ele é considerado uma diferencial inexata. Né? Então, eu vou dizer que W é a integral de uma diferencial dW, um delta W aqui, delta letra grega, né, minúscula, para diferenciar do D, que é uma diferencial exata. Então, as propriedades são termodinâmicas, são propriedades, são funções de ponto e, portanto, é uma diferencial exata. Então, a integral de dE, né, de 1 do ponto 1 até o ponto 2, é o valor da propriedade no estado 2 menos o valor da propriedade no estado 1. Então, eu vou na tabela, pego o valor, conhecendo o estado 2, pego esse valor, subtraio do outro, é a mesma coisa. Né? Então, uma variação de volume. Volume é uma propriedade. Uma integral de dV vai ser V calculado em 2 menos V, né, em 1. Né? Agora, trabalho não. Então, eu não resolvo essa integral aqui. Para resolver essa integral, eu tenho que achar uma outra relação aqui matemática para colocar aqui dentro e depois saber conforme o caminho vai ocorrendo, porque ela depende do caminho, então eu vou ter que integrar ao longo de um caminho que é o processo, do estado 1 ao estado 2. Tá? Diferentemente das propriedades, que é só pegar o valor na tabela no estado 2 menos no estado 1. Que é potência? É a taxa temporal de realização de trabalho. Então, é a diferencial do trabalho dividido pela diferencial de tempo. Uma é inexata, a outra é exata. Né? Então, a gente vai denotar por W ponto. Tudo que tiver um ponto em cima vai ser uma taxa temporal, uma derivada temporal. Né? E também eu posso dizer que é o vetor força vezes o vetor velocidade, produto interno pelo vetor velocidade, né? Porque força vezes deslocamento é o trabalho, deslocamento por tempo é velocidade, né? Então a potência seria força vezes velocidade. No sistema internacional, então, calor, trabalho e energia vão ter sempre a mesma unidade, que é o Joule, ou seja, Newton vezes metro, né? Que é quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, como a gente já viu lá nas energias cinética e potencial. E a potência, então, vai ser watt, né? Que é dado em Joule por segundo, né? Que é quilograma, metro quadrado por segundo ao cubo. Tá? O trabalho de compressão e expansão de gases, eu vou fazer para um sistema, né, a gente vai analisar como é que se faz como é que se calcula o trabalho, já que eu não consigo integrar um DW, né, porque o DW é uma diferencial inexata, né, o delta W lá. Aqui, ó, se eu tenho um gás restrito por um dispositivo cilindro-êmbolo, por isso que a gente usa muito dispositivo cilindro-êmbolo, né, não só para termodinâmica, mas do ponto de vista de aproveitamento de trabalho de expansão de gases, né, ou de compressão. Então, aqui eu tenho um sistema que é uma quantidade de gás ou de líquido. O líquido não se expande muito, mas no gás eu tenho uma expansão bastante grande, né? Eu posso comprimi-lo também bastante. Então, um gás preso dentro de um recipiente, veja que todas essas paredes aqui são rígidas, né? Elas não se movem. Então, sobre todas essas paredes, né, o gás que está aqui está exercendo uma pressão, tá? Que é igual em todas as superfícies aqui. Tá? E sobre especificamente essa superfície que é do êmbolo, né, eu tenho essa área aqui, e multiplicando a pressão vezes a área, eu tenho uma força, né, já que pressão é força sobre área, né, força normal. Então, eu tenho uma pressão vezes a área, vai me gerar uma força normal sobre essa superfície aqui do êmbolo. Né.
que deve estar mais ou menos em equilíbrio com a força que eu tenho aplicando desse lado aqui, né? Se ele estivesse na vertical, seria por força-peso ou mais algum peso que eu tivesse aqui em cima, né? Então, o peso das coisas, em aplicações mais genéricas, eu tenho uma força aqui reagindo, né? Se eu tiver vácuo aqui, eu posso expandir isso e não vou produzir trabalho. Então, perceba que, apesar de eu estar analisando a pressão que está aqui, né? A pressão interna, né? Que é a força interna, que é a pressão vezes a área, eu tenho uma concepção de que ele está levemente, né, a pressão desse lado, né, a força desse lado aqui, ela é só, né, muito pequena acima da força exercida desse lado. Eu estou sempre num estado de quase equilíbrio para poder, porque se eu não tiver força resistindo, eu não vou produzir trabalho, tá? Se eu não tiver um peso aqui em cima, né, quer dizer, se eu estivesse na vertical, eu não produziria trabalho. Então, isso é uma concepção que não é, né? Quer dizer que a força, né, o trabalho vai ser exercido contra a força que está resistindo, que é praticamente igual a essa força que está sendo produzida aqui pelo gás, tá? Para poder gerar o deslocamento. Então, quando existe uma pequena diferença dessa pressão, né, dessa força em relação a essa, vai haver um deslocamento, tá? No eixo, na mesma direção da força, tá? Então eu não preciso mais trabalhar com vetores, né? Então para a gente trabalho vai ser uma grandeza escalar, não mais vetorial, e eu vou estar trabalhando sempre no sentido da expansão desse êmbolo aqui, né? Então como é que eu consigo, qual que era o conceito de trabalho? Era a força, né, um diferencial de trabalho, dW era F vezes dx, certo? Então, dWF vezes dx, como está na mesma direção, eu não preciso colocar mais vetor. E essa força aqui é pressão vezes a área. Então, coloca aqui, em vez de força, pressão vezes a área. E a área vezes esse deslocamento, né, esta área de seção transversal, que é constante, vezes esse deslocamento, me dá uma variação de volume, um dV. Tá? Então, o dW vai ser P vezes dV, que é, fazendo uma integração entre o estado 1 e o estado 2, eu vou ter então que, para um sistema compressível simples, o trabalho pode ser calculado pela integral de P dV, do estado 1 até o estado 2, do volume inicial ao volume final. Veja que eu preciso, e conforme isso vai ocorrendo, por exemplo, se a pressão for constante é facinho, né? Mas a pressão pode ir variando ao longo do tempo, eu posso ter uma mola que atrás segurando, então por isso que eu digo que sempre quem determina, né, o equilíbrio aqui é a força que está segurando, né, resistindo à pressão interna que está aqui dentro, e ela é simplesmente levemente superior a essa para que haja movimento. E, por exemplo, se eu não tiver variação de volume, o trabalho vai ser zero. Então a gente só vai considerar trabalho de expansão ou compressão. Tá? Bom, trabalho reversível ou irreversível. Né? Que é trabalho reversível? O conceito de trabalho reversível é aquele que, dentro do dispositivo cilindro-êmbolo que a gente já viu, as forças, né, de um lado e do outro do êmbolo são levemente, são só infinitesimalmente maior uma do que a outra. Então, de tal forma que você pode produzir o trabalho e depois, se você colocar a força de volta, você é, comprime de novo o gás para o mesmo estado, gastando a mesma quantidade de força. Na realidade, em geral, isso é uma abstração, porque como existe atrito, então para aí ele produz uma quantidade de trabalho e parte dele, né, gera calor e se dissipa na atmosfera, e depois para eu empurrar de volta, eu também o atrito não permite que, então eu tenho que gastar um pouco mais de força. Então, isso são as irreversibilidades que a gente vai ver mais para frente com mais detalhe. Mas veja, um trabalho completamente irreversível é um trabalho, né, que eu tenho aqui uma bateria que tem uma energia química, que ela é liberada para um motor, né, na forma de energia elétrica. Então tem um trabalho elétrico aqui que é produzido, e aí ele gira um eixo que dá um trabalho mecânico, e aí esse eixo gira uma pá. Né, que eu poderia pensar que é um trabalho que, se eu botasse uma polia aqui, eu poderia subir um peso. Tá? Então está gerando uma potência aqui. Né? Só que se eu dissipo ela simplesmente em movimento aleatório das partículas aqui, eu vou estar só aumentando a energia interna e a temperatura desse gás. Tá? Então é um trabalho irreversível. Se eu resfriar esse gás, né, eu não consigo fazer de volta isso aqui.
Então, isso é o típico trabalho que é irreversível, que ele está só sendo dissipado em última instância na forma de calor. Tá? Então, eu posso esquentar alguma coisa, um copo d'água, transferindo calor, ou colocando ele num liquidificador e colocando trabalho sobre ele, um trabalho irreversível que está só aumentando a energia das partículas e vai indiretamente aumentar a sua temperatura também. Tá? Bom, então vamos ver como é que a gente pode calcular aquela integral de PDV, né, sob determinadas condições, né? Então, uma das condições das mais simples é quando a pressão é constante, né? Então, como é que que dispositivo consigo fazer com pressão constante? Um dispositivo cilindro-êmbolo vertical, sem atrito, né? Então, cuja massa do êmbolo é constante, ou se eu botar um peso em cima dele que é constante. Né? Então, mantendo nessas condições, se eu fornecer calor, o balanço de forças vai estar sempre, né, a força-peso vai ser sempre a mesma, né, e a área é sempre a mesma, então a pressão resistindo é sempre a mesma. Por isso, portanto, a pressão que está no gás também vai ser sempre levemente superior, só para deslocar ele para cima. Tá? Quando a P é constante, então eu posso colocar o P para fora, né? Então o trabalho vai ser a integral de P vezes dV. Como o volume é uma propriedade, então eu posso pegar a propriedade no estado 2 menos a propriedade no estado 1. Então, simplesmente, aquela integração que era impossível de se fazer, né, integral de dw, de ΔW, né, que como diferencial inexato, eu consegui agora fazer uma expressão, quando a pressão é constante, que é simplesmente P V2 menos V1. Tá? Bom, um processo politrópico, né? O que é um processo politrópico? É um processo onde, basicamente em gases, né, pressão vezes volume elevado a um expoente é uma constante. Tá? Esse expoente aqui, não, ele não pode ser 1, a gente vai ver por quê, mas quando ele é 1, no caso especial, quando ele é 0, o que acontece? Pressão vezes qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então pressão vezes 1 vai dar pressão constante, que é o caso no caso anterior, né? Então é o caso de isobárico, né? Mas qualquer outro valor de n que não seja 0 ou 1, esse é um expoente politrópico que a gente chama. E vários gases têm esse comportamento, tá? Então, experimentalmente, e por isso que ele é importante em termodinâmica e engenharia de uma forma geral. Né? Então, no caso aqui, se PV elevado a n é uma constante, esse n aqui, normalmente esse n é maior do que 1, é 1,2, 1,3, 1,5, né? É o coeficiente politrópico dos gases. Mas eu diria que no estado 1, P1V1 elevado a n é igual a P2V2 elevado a n. Eu estou falando aqui de propriedades termodinâmicas. Tá? Então, não importa como chegou lá, mas se eu tenho o estado 1 e o estado 2, eu vou saber que ele está andando numa linha que obedece a esta relação, tá? Com um determinado n. Né? Dentro de um diagrama PV, ele faz um traçado que obedece a esta equação aqui. Tá? Bom, então o trabalho vai ser, no caso de ele obedecer a essa equação aqui, o trabalho é integral de PDV e, portanto, eu substituo aqui, né? P é o que é igual ao que? V dividido por uma constante elevado a n. Tá? E aí coloco na integração. Né? W é a integral da constante V elevado a n dV. Constante vai para fora e eu fico integral de dV sobre V elevado a n. Né? Que vai dar, isso aqui é V elevado a menos n dV, e aí pela regra de integração, a gente, né, a constante fica lá, que é V elevado a 1 menos n, ou n menos 1, né? Desculpa, 1 menos n mesmo, porque aqui você soma 1 ao expoente, né? Então é menos n mais 1, ou seja, 1 menos n, dividido pelo o que esse expoente, 1 menos n, né? Calculado em V2, então essa expressão calculada em V2 menos essa expressão calculada em V1. Isso dá esta constante vezes V2 elevado a 1 menos n menos V1 elevado a 1 menos n dividido por 1 menos n. Agora, que constante é essa? É P1V1 ou P2V2, tanto faz, porque os dois são iguais. Né? Então, para substituir aqui, eu pego essa constante e coloco P2V2. Multiplico P2V2 por aqui e eu vou chegar, vai cortar o n, então vai dar V2. E aqui, para multiplicar, eu uso P1V1,
que multiplicado por V1 elevado a 1 menos N, os N's vão cortar e eu vou chegar a essa expressão simples que é P2V2 menos P1V1 elevado a 1, sobre 1 menos N. Tá? N diferente de 1 e diferente de 0. Tá? Essa é a expressão do trabalho, mas guardem aí porque em alguns exercícios vai ser importante para calcular o trabalho em processos politrópicos. Tá? Trabalho, quando n é igual a 1, o que acontece? Eu tenho que PV elevado a 1 é igual, P1V1 é igual a P2V2. Tá? Se eu lembrar no modelo de gás ideal, PV é igual a nRT. N é uma constante, se eu estou trabalhando com sistema, o número de moles ou a massa é constante. R também é uma constante, então para P1V1 ser igual a P2V2, eu tenho que T1 tem que ser igual a T2. Tá? Então o processo é isotérmico. Tá? Quando N é igual a 0, é um processo isobárico. Quando N é igual a 1, o processo é isotérmico. Depois a gente vai ver outro caso em que o N tem um valor especial, que vai ser o adiabático. Mas aguardem. Por enquanto, vamos resolver o isotérmico. Tá? No processo isotérmico, então, trabalho é integral de PDV sempre, né? E aqui eu vou ter que substituir. Então, P1V1, PV é igual a uma constante. Né? Então, P é a constante sobre V. Né? Substituo aqui e eu vou ter então que W é a integral da constante sobre V dV. A constante vai para fora e eu fico com a integral de dV sobre V, que é ln de V calculado em V2 menos ln de V2 menos ln de V1, ou seja, ln de V2 sobre V1, né, pelas propriedades do logaritmo. Tá? E essa constante, o que é? É P1V1 ou P2V2, o que eu tiver. Mais fácil para calcular. Tá? Mas então P1V1 ln de V2 sobre V1 ou P2V2 ln de V2 sobre V1. Tanto faz, porque um é igual ao outro. Né? E calor? O que é calor? Bom, é energia trocada pela fronteira do sistema entre o que separa o sistema do resto do mundo, por isso que eu tenho que definir onde é a fronteira do meu sistema, quais são as relações que ela tem com o resto do mundo, né? Devido a uma diferença de temperatura com a vizinhança. Então, por isso aqueles conceitos logo na primeira aula, né, de o que é sistema, o que é vizinhança, que é o resto do mundo, e o que é fronteira. Né? Por quê? Porque eu vou perceber se eu estou trocando energia na forma de calor ou de trabalho pela fronteira. Pela fronteira trabalho eu vou trocar como? Se eu tiver um eixo atravessando o meu sistema, e aí eu tenho trabalho de eixo, né, torque vezes rotação, né, é uma potência que está sendo injetada ou tirada do meu sistema. Ou se eu estou tendo expansão, então se a fronteira do meu sistema está ampliando. Se eu não tiver esses dois casos, eu vou ter, e estou tendo mudança de propriedades, né, no meu sistema, né, então ele vai estar recebendo energia na forma de calor. Tá? São as duas formas de trocar energia que nós vamos estudar em termodinâmica 1. Tá? Bom, e também a partir. Calor tinha toda uma teoria anterior ao Joule, né? Joule começou a mostrar que era uma forma de energia também similar a trabalho, que eu podia transformar trabalho em aumento de energia interna, e depois esse aumento de energia interna podia ser trocado na forma de calor, né? Que ele determinou a equivalência mecânica, né? Porque antes se usava para medir, era calorimetria, então tinha a teoria do calórico, se achava que era um fluido etéreo, enfim. E foi só em 1800 e pouco que o Joule começou percebeu que eram formas de trocar energia das substâncias. Né? Então, a convenções de sinais, no caso de calor, é inversa da de trabalho. Então, calor entrando vai ser positivo, calor saindo vai ser negativo. No caso de trabalho, trabalho saindo é positivo e trabalho entrando é negativo. Tá? Então, calor é maior que zero quando entra no sistema. Por quê? Porque a máquina térmica recebe calor positivo e produz trabalho positivo. Tá? Essa que é a razão principal dessa convenção. Calor também não é uma propriedade termodinâmica, é uma diferencial inexata também, né, que depende do processo. Tá?
de como eu saí de um estado e cheguei no outro. Então também vai ser expressa por esse delta aqui, né? E essa expressão aqui, por enquanto, nós não vamos poder calcular. Nós vamos só, a primeira lei que nos vai poder relacionar as mudanças de energia interna com o trabalho que eu consigo calcular pela integral de PDV e com o calor. E aí o calor eu vou tirar sempre usando a primeira lei. Mais para frente a gente vai ter algumas correlações para calcular calor, mas por enquanto eu ainda não consigo resolver esta derivada, essa integração aqui, por ser uma diferencial inexata, né? Também outra forma de calcular o calor, né, na verdade as taxas de transferência de calor, que são o dQ sobre dt, são os mecanismos de transferência de calor, que isso nós não vamos estudar aqui em termodinâmica. Nós vamos estudar calor em termodinâmica enquanto expressão que ocorre na saída, na fronteira, né, forma de trocar energia na fronteira, mas nós não vamos calcular a partir das taxas. Tem uma disciplina, né, duas disciplinas, transferência de calor 1 e 2, que se estuda esses mecanismos, tá? Que são basicamente a condução, que é a lei de Fourier, né? Quer dizer, a condutividade térmica vezes a área e o gradiente de temperatura. Então, vai estar sempre sendo envolvido diferenças de temperatura, aqui no caso entre um ponto e outro de um sólido, ou entre um lado e outro de uma parede, enfim, né? Então, ele é proporcional à condutividade térmica. Quanto maior a condutividade térmica, maior o fluxo de calor. Quanto maior a área, também maior o fluxo de calor. E quanto maior o diferencial de temperatura, também. E quanto mais espessa a parede, menor o fluxo de calor por condução, né? Ela aqui são grandezas vetoriais, né? Então é x, y e z, né? Tridimensional. A convecção é uma forma de transferência de calor que ocorre na interface entre um fluido e um sólido, ou numa interface de dois fluidos, água e ar, por exemplo, né? E vai ter, né, e vai ser dado por um coeficiente convectivo vezes a área, vezes uma diferença de temperatura entre a superfície do sólido e a do fluido não perturbado, né, longe da parede. E a radiação, que independe de meio material. Aqui eu preciso de uma substância, né? Tenho que ter matéria, né, para ter condução. Aqui também eu tenho que ter, na realidade, duas substâncias de fases, ou pelo menos uma interface entre elas, né? Dois fluidos pelos ou um fluido e um sólido. E a radiação, que só depende, não depende de meio físico, né? Ela ocorre inclusive no vácuo, né? No espaço, que é dado a constante de Boltzmann vezes a emissividade, a absortância dos materiais, e as diferenças de temperaturas absolutas à quarta, né? Então ela é importante para altas temperaturas, tá? Mas nós não vamos estudar isso por aqui não, tá? A gente vai estudar o calor aplicando a primeira lei, basicamente, né? Essa transferência de calor aplicando-se a primeira lei. Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente ver como a gente vai amplificar, quer dizer, vai aumentando a complexidade dos problemas que a gente trata, tá? Então a gente já deu, né, nessa segunda lista, na segunda lista e na lista, aliás, e no segundo questionário que eu disponibilizei lá, você já tem processos termodinâmicos, mas você só está achando os pontos, né, os estados. Aqui a gente precisa achar os estados e também começar a calcular as mudanças das propriedades, energia interna, do volume e assim por diante, tá? Então, nesse exercício aqui, uma massa de 1 kg de água saturada está contido, 5 kg, desculpa, de água saturada. Perceba que estou falando de H2O e saturada, porque eu tenho, né, saturação. Eu posso ter líquido e vapor em equilíbrio. Está contido em um arranjo pistão-cilindro a 125 kPa. Inicialmente, 2,105 kg de água estão na fase líquida. Calor é então transferido para a água e o pistão, que está apoiado em batentes, também parecido com o exercício que eu resolvi na videotransferência, na teleconferência da última vez, e deixei gravado, né? Começa a se mover quando a pressão interna atinge 300 kPa.
A transferência de calor continua até que o volume total aumente em 29,5%. Depois vocês vão entender por que esses números quebradinhos aqui, que é para ajudar a resolver o problema. Tá? Parece que é para piorar os números, mas é para melhorar os números. Pede-se, determine a temperatura, volume e energia interna iniciais. Depois, o título e energia interna do pistão quando o pistão começa a se mover. Depois, a temperatura e energia interna final e o trabalho realizado durante o processo. Depois mostra o diagrama no processo PV. Então, a primeira coisa é sempre ler de novo o problema, né, e fazer um esboço, né, do que que tem as informações que estão no enunciado do problema. Tá? Então, a massa de 5 quilos, então meu sistema aqui é uma massa, uma quantidade de massa de água, né, com 5 quilos, e está colocado em um dispositivo um arranjo cilindro-pistão. A pressão inicial é 125 kPa. Então, vamos fazer um desenho aqui. Eu vou usar o mesmo desenho que eu usei da outra vez, né? Só que agora eu tenho 5 kg de água e a pressão inicial aqui é 125 kPa. O êmbolo está apoiado em esbarros e a massa dessa água, 5 kg aqui, 2,105 estão na fase líquida. Tá? E ele é saturado, portanto, eu já sabia. Né? Então, isso caracteriza um estado 1. Calor é transferido para que a água, até que o pistão que está apoiado em batentes, comece a se mover quando a pressão interna atinge 300 kPa. Então, eu forneço calor aqui, calor entrando positivo, e vai, como eu comentei, né, analisar. Então, isso é um sistema, massa fixa, estado 1 é dado pela pressão, e eu tenho uma outra propriedade aqui, que é o título, né? Por quê? O que é título? Massa de vapor sobre massa total da mistura. Massa de vapor é a massa total menos a do líquido. Então, dá um valor menos dividido pela massa total, que é 5 kg. Isso vai dar um valor de 0,579. Tá? No segundo estado, é caracterizado pelo quê? Porque eu forneci calor até que isso aqui foi aumentando a pressão, porque eu estou a volume constante, já que o êmbolo não subia ainda. Ele só vai começar a subir quando eu atingir 300 kPa. Beleza? Então, até então, estou num processo que vai a volume constante até chegar nessa pressão. A partir desse momento, o êmbolo sobe e aí eu vou ter se eu continuar fornecendo calor, vai se manter constante a pressão. Tá? Então, nesse momento aqui, eu tenho os 5 kg d'água ainda, essa pressão dos 300 kPa, e eu sei que o volume é igual ao volume inicial. Tá? Por quê? Porque o êmbolo não subiu ainda. Tá? Depois, a transferência de calor continua até que o volume total aumente em 29,5%. Então, isso caracteriza um terceiro estado, onde o volume final tem o mesmo 5 kg de água, pressão continua a 300 kPa, porque é um dispositivo cilindro-êmbolo, mantendo a massa constante aqui, o peso constante, ele vai manter a pressão constante. E o volume final é 1,295, né, 29,5% do V1 ou do V2, que um é igual ao outro. Tá? Então, isso aqui já me esquematizou o problema. Tá? Então, vamos ver o primeiro item lá, que é temperatura, volume e energia interna iniciais. Vamos lá, determina a temperatura, volume interno e energia iniciais. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que eu estou numa mistura líquido e vapor nessa pressão. Então, eu vou procurar na tabela de vapor por pressão, 125 kPa. Temperatura ele pede, então já é 105,99 graus Celsius. Né? O volume e a energia interna iniciais. Eu já tinha calculado o título, né, que era 0,579, se não me engano. E aí eu vou então, estado 1 vai ser dado pela pressão, né, está saturado. O título estava calculado lá dada a massa de líquido, que estava na fase líquida. E aqui a temperatura é dada pela tabela. E eu vou também poder calcular o volume usando o volume de uma mistura é a fração mássica do vapor vezes o volume específico do vapor, mais a fração mássica do líquido vezes o volume do líquido. Tá? Então, aí eu devia ter posto o negócio, mas peguei os valores, 0,579 vezes 1,3749, né, que é o volume específico do vapor, esse daqui é o do líquido. E isso daqui vezes o do líquido, 0,048.
Aí o volume específico calculado, né, para esse estado aqui é 0,7965. E o volume total é 5 kg vezes isso aqui, né? Então esse é o volume específico. A massa que eu tenho aqui é 5 kg, multiplico, vai dar esse valor de volume inicial. E a energia interna, aqui eu também tenho, né? Então, se lembrar, é pressão, temperatura, volume específico do líquido, volume específico do vapor, energia interna do líquido, energia interna de mudança de fase e energia interna de vapor. Então, vou fazer a mesma expressão. Qualquer propriedade, aqui o U vai ser a fração mássica de vapor vezes a energia interna do vapor, mais fração mássica de líquido vezes a energia interna do líquido que eu peguei aqui, tá? 2.513,5 e a do líquido 444,16. Fazendo as contas, eu vou ter que a energia interna específica nesse estado é 1.642,3 kJ por quilograma. Como eu tenho 5 kg, multiplico por 5 para chegar no valor da energia interna total dessa massa aqui do meu sistema. Tá? Então veja que energia interna é uma propriedade. Nesse caso aqui eu estou tendo líquido e vapor, então eu tenho mudança de fase, eu só consigo calcular a propriedade nesse ponto e depois em outro ponto qualquer, procurando em tabela, tá? Não existe outra correlação, tá? Principalmente na mudança de fase. Quando eu estou numa única fase, a gente vai ver que tem algumas outras formas de calcular. Mas quando eu tenho mudança de fase, não existe como calcular variação de energia interna, senão calculando pela tabela entre dois pontos, tá? E como é uma função, uma propriedade, é uma função de ponto, né? Uma diferencial exata, então eu posso calcular num valor, num estado e depois no outro e fazer a subtração. Bom, a segunda questão era o título e energia interna quando o pistão começa a se mover. Tá? Quando o pistão começa a se mover, eu tenho o quê? Pressão é 300 kPa e o volume 2 é igual ao volume 1. Então, eu vou ter que a pressão é S, o V2 igual a V1, que é 0,7965. Né? Já tinha calculado lá pelos títulos. Né? E multiplicando por 5, o volume total aqui de 1, que é igual a de 2, é esse valor aqui. Primeira tabela que eu vou, na tabela de saturação, então eu vou para 300 kPa e vou ver a temperatura de mudança de fase 183,55 e vou ver o volume do líquido, está aqui 0,001073 e do vapor 0,6058. Veja, meu volume aqui é maior do que esse daqui, então eu não estou mais na saturação, eu já tenho vapor superaquecido. Tá? Então eu vou na tabela de vapor superaquecido para 300 kPa, que é a pressão que eu estou aqui, quando eu vou estar começando a subir, né? Mas ainda não subi. E eu vou procurar esse valor de volume 0,7965. Aqui, né, por o volume específico, a energia interna e a entalpia, né, para essa pressão e para diferentes temperaturas. E vejam que coincidência que eu estou com um valor muito próximo aqui, então eu vou assumir que o valor é 0,7964 aqui, é 0,7965 aqui, tá? Então eu vou considerar aqui as propriedades, né? Então a temperatura é 250 graus e o volume específico é esse, né? E a energia interna é essa daqui, 0,2728,7 kJ por quilograma. Então, e título? Título não existe, não vai dizer que ele é 1, porque 1 é só se ele tivesse saturado, 0 é só se fosse líquido saturado. Quando eu tenho vapor superaquecido ou líquido comprimido, não está definido o título. Tá? Então não existe, não é definido. E a energia interna eu vou pegar desse daqui, tá? Não preciso fazer interpolação, por isso aqueles números meio esdrúxulos lá, né? Foram calculados para estar um número mais ou menos bonitinho aqui. E essa é específica e aqui é o multiplicado por 5. Tá? E o item C é a temperatura, energia interna final e o trabalho realizado durante o processo. Então, depois no estado final, eu continuo com os 300 kPa e o volume é 1,295, porque era 29,5% acima do V1, né, que é igual a V2. Então, eu vou calcular o volume, vai dar o volume específico, né? Eu pego o anterior e multiplico pelo volume específico. Aqui eu peguei o 0,7965, mas se pegar também o que eu aproximei, tá, vai dar
próximo também, tá? Que estou arredondando na quarta casa aqui, tá? O volume específico então vai dar esse valor pela multiplicação, e aí eu vou na tabela, já sei que ele está superaquecido, nem preciso ir na saturação, eu vou na tabela, né, na mesma tabela que eu estava lá, eu tinha pego em 250, agora eu vou baixar mais um pouco, e veja só que sorte minha que tem a 400 graus Celsius, o volume específico é 1.0315. E aqui também 1.0315, se eu aproximar, né? Parar na quarta casa aqui. Então, vou dizer que esse estado está determinado, que a energia interna dele é este valor e que a temperatura é 400 graus. Tá? Então, a energia interna eu peguei aqui, 0,22965,5, multiplicado por 5 dá esse valor. Tá? E o trabalho? Bom, trabalho eu vou fazer a integração de PDV nos diferentes processos. Eu tenho no processo de 1 para 2, o volume ficou constante. Então, não tem trabalho envolvido de 1 para 2. E de 2 para 3, eu tenho que a pressão ficou constante. Então, de 2, na realidade aqui é de 2 para 3, né? Aqui é de 2 para 3, mas também posso dizer que de 1 para 2, de 1 para 3 é a mesma coisa, não para 2, né? Aí está errado esse valor. E o trabalho vai ser então V3 menos V2 ou V1, que é a mesma coisa, tá? Vezes a pressão, que é a versão volume final, então, é 5 vezes este valor aqui, que era 1,29 vezes isso, que dá 5,1575 metros cúbicos. Né? E o trabalho, então, é 300 kPa vezes essa variação de volume, que é V3 menos V2. Isso vai dar 352,5 kJ. Por que é kJ? Aqui é metro cúbico, mas aqui é quilopascal. Tá? Quilopascal vezes metro cúbico vai dar kilojoule. Tá? E, finalmente, analisando como é que se deu o processo, no outro exercício a gente estava bem perto aqui, né? Agora a gente está, o estado inicial é aqui, eu estou com um título alto, né? Bastante massa de vapor, e do estado 1 até o estado 2, o que acontece? Eu estou a volume constante, então ele vai subir no diagrama TV, né? Num processo a volume constante, até vapor superaquecido a 300 kPa. Então eu estava a 125 kPa com um título alto, aí eu vou subir então por um processo a volume constante até a pressão de 300 kPa. E aí eu já estou vapor superaquecido. Né? Se eu tivesse parado aqui, eu tinha, né, aqui eu tinha título ainda, dependendo da pressão que o êmbolo subisse. Nesse caso, ele demorou até o 300 kPa, então já atingi vapor superaquecido a 250 graus. Depois daqui até o 3, eu vou manter a pressão constante. Tá? Então, vou subir aqui mantendo 300 kPa e aumentando o volume e aumentando a temperatura, até chegar nos 400 graus. Tá? Bom, é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Na próxima videoaula, que vou disponibilizar já ainda essa semana, a gente vai ver a primeira lei da termodinâmica, que vai relacionar, para sistema, né, que vai relacionar o calor e o trabalho e a variação de energia. Tá?